Ciência, tecnologia, educação, medicina, são todas áreas que existem em prol do desenvolvimento humano e para melhorar a nossa vida. E quando essas áreas se unem e complementam, elas podem gerar diversas tecnologias e benefícios para a sociedade. Mas alguns outros casos podem gerar também algumas tecnologias bastante polêmicas e que causam um profundo debate na sociedade. E pensando nisso, uma das tecnologias que está ganhando cada vez mais holofote e mídia atualmente é a tecnologia dos chips e microchips. E não são chips usados em aparelhos eletrônicos que eu estou falando, mas sim chips que são pensados e projetados para serem utilizados em seres humanos e que desempenham diferentes funções. Então, neste vídeo eu quero mostrar e falar para vocês sobre como funciona esse mundo dos chips e outras tecnologias e implantes em humanos. Tanto das novas tecnologias para esse setor, quanto dos conceitos de diferentes tipos de implantes que podem ser feitos em humanos. E obviamente também toda a parte polêmica e debate sobre a parte ética, controle populacional e várias outras teorias envolvendo esse tema. E se talvez no futuro você também estará usando um desses. Bom, então vamos para o vídeo. Mas antes de nós detalharmos essa tecnologia, precisamos nos perguntar por que raios alguém iria colocar um chip em seu corpo? Que tipo de benefícios pode trazer? E quais também são os riscos? Bom, realmente, quando você nunca pesquisou ou nunca foi atrás desse tipo de assunto, soa bastante bizarro e absurdo a ideia de se implementar esse tipo de coisa no próprio corpo. Mas, por incrível que pareça, para certas situações, implementar um chip no seu corpo pode transformar e melhorar totalmente a sua vida ou ser a sua única esperança. E que tipo de pessoa geralmente utiliza essa tecnologia? Bom, não tem uma restrição em específico para um determinado tipo de pessoa, mas talvez toda essa tecnologia de chips e outros componentes em seres humanos são muito mais focadas na parte médica e de saúde, principalmente também para pessoas que sofrem algum tipo de lesão, trauma ou doença, tanto no cérebro quanto no corpo. Então os chips em humanos, eles são meio que uma forma de tentar recuperar as funções motoras de pessoas nesse estado. Dito isso, vamos primeiro entender os tipos de implantes, para que eles servem e as tecnologias empregadas. Bom, quando a gente para pensar, já existem hoje várias ferramentas e tecnologias que auxiliam ou substituem a deficiência e outros problemas nos humanos, como por exemplo, aparelhos auditivos, lentes de contato, próteses, marca-passo e etc., que fazem também essa simbiose entre homem e tecnologia. E os chips não são muito diferentes disso, onde hoje em dia já estão sendo feitos testes de se implementar chips no cérebro humano. Mas primeiro vamos entender melhor essa ideia de se colocar chip no cérebro, de onde isso surgiu e como funciona na prática. Bom, a ideia de se utilizar implantes e eletrodos no cérebro não é nova, já existe desde os anos 90 mais ou menos, com a estimulação cerebral profunda em pacientes com Parkinson, por exemplo, mas essa ideia ganhou muita popularidade atualmente com o surgimento dos estudos e pesquisas da empresa Neuralink e do bilionário Elon Musk. E com certeza por causa de Musk, acabou deixando esse tema bastante popular, tanto para o bem ou para o mal. Bom, a Neuralink é uma empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk em 2016, com o objetivo de desenvolver interfaces para conectar o cérebro humano diretamente com computadores. E a ideia é permitir que pessoas possam interagir com a tecnologia de forma mais rápida e eficiente. E o seu primeiro produto é um chip chamado Link, que será capaz de registrar a atividade neural e estimular regiões específicas do cérebro para ajudar pacientes com deficiência em se mover e se comunicar. O chip é considerado uma interface cérebro-computador, chamado de ICC, e possui uma pequena sonda com mais de 1024 eletrodos ligados a fios flexíveis mais finos que um fio de cabelo humano e que deve ser inserida individualmente no cérebro. O tamanho do chip equivale a de uma moeda e possui uma bateria interna que é carregada sem fio e o implante é feito por uma espécie de robô, chamado de R1. Esse robô possui um guia com agulhas cirúrgicas além de sensores internos que mapeiam o cérebro. Bom, e foi desenvolvido com um foco em ajudar pessoas com paralisia por lesões na coluna, síndromes e outras doenças degenerativas. E a ideia é você conseguir por meio desse aparelho se comunicar, já que os sinais cerebrais são convertidos em saídas digitais. Isso abre a possibilidade de você, por exemplo, poder mexer o cursor do mouse, escrever mensagens ou pesquisar na internet e controlar o computador no geral apenas com o pensamento. E o chip também fará comunicação com aplicativos médicos, onde Musk chegou a divulgar que um desses aplicativos visam tentar restaurar a visão das pessoas, e o outro irá se concentrar no córtex motor, restaurando a funcionalidade total do corpo, para pessoas com medula espinhal danificada. Bom, são promessas bastante ousadas, né? Mas precisamos esperar para ver como é que vai sair no futuro.
Essa tecnologia de chip da Neuralink está sendo testada apenas em animais, mas esse ano, em 2023, foi liberado pelo órgão regulador americano, FDA, para começar a fazer teste em humanos. E o próximo objetivo da Neuralink é recrutar pacientes voluntários com paralisia em recorrente de lesão na medula ou com a doença chamada de ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é a doença do Stephen Hawking. Bom, as únicas regras são que você precisa ser americano, ter mais de 22 anos e ter alguma dessas lesões ou doenças citadas antes. E quais são os riscos do Neuralink? Bom, como é uma inserção totalmente invasiva, onde você precisa fazer uma espécie de cirurgia para conectar o chip com o cérebro, obviamente possui muitos riscos, como potenciais infecções, rejeição imunológica e até mesmo alguns transtornos, como perda do senso de identidade, sexualidade e personalidade e etc. Mas os testes em humanos ainda vão ser feitos e precisamos aguardar para ver quais serão os resultados. Bom, eu dei um resumão sobre o Neuralink, como ele é, seu funcionamento e para que ele serve, mas existem outras empresas que estão fazendo projetos parecidos nesse mercado de interface cérebro-computador. Uma delas é uma empresa chamada Paradromics, que também tem a ideia de comunicação do cérebro direto com o computador para a área médica, e também a empresa chamada BlackRock Neurotech, onde essa empresa deu uma declaração de que em 20 ou 30 anos será tão comum implantes de chip no cérebro quanto marca-passo em cardíacos. Tem uma outra empresa também chamada Synchron, na qual eles fazem um implante minimamente invasivo, sem precisar fazer cirurgia cerebral aberta. E também tem uma startup chamada Science, que eles desenvolveram um conceito chamado interface bioelétrica e é principalmente focado em ajudar no tratamento para a cegueira. Bom, essas são algumas empresas nesse setor que provavelmente vai crescer muito ainda no futuro, pois a proposta desses chips é ajudar a solucionar o problema de pessoas com lesões ou problemas médicos, principalmente no cérebro. E agora você deve estar pensando, mas e quem não tem problema no cérebro? Vai poder usar esses chips? Bom, como toda essa tecnologia é muito nova e nem seres humanos foi testado ainda direito, seria extremamente arriscado uma empresa aceitar a fazer isso, ou até mesmo achar algum voluntário para essa tarefa. Mas a tendência a mais longo prazo é que provavelmente sim, provavelmente pessoas utilizarão chips em seu cérebro para comunicar com computadores, smartphone, etc. Mas não só isso, provavelmente no futuro existirão várias outras tecnologias para melhorar ou substituir funções do corpo, como próteses cada vez mais inteligentes, exoesqueletos controlados pelo cérebro, lentes de contato com realidade virtual e mista, órgãos artificiais e etc, né? Tá, mas nós já falamos bastante de chips que são implementados no cérebro e agora vamos falar sobre um outro tipo de chip e tecnologia, que são os chips subcutâneos ou biochips, que são basicamente os chips implantados na mão dos usuários. Bom, esse tipo de chip não é necessariamente voltado para pessoas com problemas médicos ou de saúde, igual o chip no cérebro. Na verdade, qualquer pessoa pode implementar. E já existem hoje várias empresas que fazem essa inserção, como por exemplo, empresas como a britânica Biotech, a polonesa chamada Walletmore e uma outra chamada também Project Company. Essa última que eu falei, você já consegue comprar o seu chip em real, onde está custando por volta de R$349. Tá, mas para que serve esses chips afinal de contas? Bom, esse chip ele serve geralmente para fazer tarefas do dia a dia de forma mais rápida e fácil, como conseguir fazer pagamentos de cartão de crédito, passar catracas, bloquear seu notebook ou smartphone quando você não está por perto, compartilhar contato no WhatsApp, armazenar pequenos arquivos, destrancar a porta do carro, substituir crachás e senhas. Bom, tem várias facilidades que esses chips podem fazer e trazer mais comodidade. Bom, esse chip ele pesa menos de 1 grama, ele é um pouco maior que um grão de arroz e é composto por minúsculo microchip e uma antena e não requer bateria ou outra fonte. A sua inserção geralmente é feita na mão entre o dedo indicador e o polegar, ou na parte de trás da mão. Para quem já colocou, dizem que dói igual um beliscão. Tá, mas agora eu sei que você está pensando na questão da segurança e dos riscos de se implementar essa tecnologia no corpo. Bom, muitas pessoas, e com razão, ficam bastante preocupadas com a segurança tanto física, para possíveis reações médicas, e também digital, pois você está com um item que pode ser monitorado e até hackeado. E esses chips, pelo menos por enquanto, ainda não têm uma tecnologia tão avançada a ponto de se tornar um problema, pois a maioria funciona com uma espécie de frequência de rádio e por proximidade. Mas no futuro, quando essa tecnologia estiver mais desenvolvida, várias questões com certeza se tornarão importantes. Como por exemplo, como é que vai funcionar questões de segurança e privacidade nesses chips? Até que ponto a comodidade vale a pena a exposição dos seus dados e do seu corpo? O que é feito com as informações que esses chips coletam? Esses chips podem apresentar algum tipo de risco ou ameaça para o futuro? Bom, tem vários questionamentos, principalmente relacionados à liberdade individual, que esses chips levantam e que causam medo em muita gente.
Bom, e para concluir, vamos debater um pouco sobre toda essa tecnologia dos chips. Será que elas são uma tecnologia que irá revolucionar e ajudar como nunca os seres humanos, principalmente aqueles que possuem lesões, doenças ou deficiências? Ou será que é apenas uma nova forma de controle e manipulação das pessoas, quase como uma lavagem cerebral? Bom, eu como entusiasta da tecnologia, seja ela qual for, acho muito fascinante o que esses chips podem fazer e também toda essa simbiose do corpo humano com a tecnologia. Mas é aquilo, não é porque uma tecnologia é impressionante e útil que significa que ela não possa ser usada para motivações escusas ou até malignas. Pois tecnologias são amorais, não existe certo ou errado para elas. A moralidade só existe para nós humanos. E dito isso, esses chips, pelo menos por enquanto, possuem até um propósito bastante nobre e louvável, que é de ajudar pessoas com doenças ou lesões muitas vezes incuráveis e que não possuem nenhuma outra alternativa. Bom, pelo menos essa é a promessa que esses chips dizem poder fazer. Nesse caso, sinceramente, eu não acho que seja um problema se a família e o paciente estiver de acordo em colocar o chip no seu corpo. Mas a questão é que não é esse o problema, mas sim de pessoas que provavelmente vão começar a usar esse chip por motivos banais ou até mesmo por obrigação, onde isso sim é muito mais perigoso. Pois pensa só, imagina no futuro, quando essa tecnologia de chip em humanos estiver bem mais desenvolvida, onde você vai conseguir acessar a internet, redes sociais e outras funções com o chip, quase como meio como funciona o nosso celular hoje em dia. Só que não ficaremos cada vez mais expostos e sob controle de terceiros? Cada vez mais vulneráveis e dependentes? Bom, com certeza sim. A exposição e o controle sobre uma pessoa que usar esses chips no futuro será gigantesca, mas também, se nós pararmos para pensar, nossos computadores, celulares, notebooks também já possuem muito mais informações pessoais nossas do que deveria, né? E provavelmente empresas como Google e Facebook devem saber mais sobre a sua vida do que você próprio. Bom, então esse assunto ele tem bastante pontos de vistas e camadas, né? Onde possui um debate meio que interminável sobre isso. Bom, um outro aspecto negativo também é se caso você for obrigado a colocar esse chip no seu corpo. Por exemplo, isso pode acontecer tanto se caso na empresa onde você trabalha ordenar ser colocado esse chip, ou até mesmo se o governo te obrigar a ser implementado. Bom, a justificativa pode ser diversa, né? Desde uma forma de identificar e localizar, ou por facilidade e comodidade, ou até mesmo como uma espécie de documento obrigatório e rastreio. Bom, eu não duvido em nada que em poucos anos, alguns países acabem obrigando as pessoas a colocarem algum tipo de chip para identificação. Mas uma outra questão também sobre esses chips, um pouco mais filosófica, ética e moral, digamos assim, pois quando uma pessoa coloca esse chip, principalmente no cérebro, ou fazem esses tratamentos com eletrodos, alguns pacientes relatam algumas mudanças envolvendo a sua personalidade e outras complicações no corpo. Então será que no futuro esses chips não vão ser capazes de mudar como nós somos? Podendo até nos reprogramar ou algo parecido? Ou até mudar funções do nosso cérebro e nos manipular? Bom, só o futuro é quem vai dizer se essa tecnologia será uma esperança para a humanidade ou o começo do fim. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.